O barulho da máquina de cartão ecoou pelo salão ainda vazio da loja, naquela manhã de sábado de 2024. Eu estava ajudando minha filha Patrícia com os últimos preparativos para a inauguração da Chic & Charm Boutique, quando meu telefone vibrou. Uma notificação do banco informando que minha transferência Pix de 180 mil havia sido processada. Foi então que ouvi Patrícia sussurrar para a sócia dela. Minha mãe nem sabe que ela é minha investidora principal. Prefiro que ela pense que só emprestei uns trocados. Imagina se essa coroa descobre que bancou 60% de tudo? Ela vai querer enfiar o bedelho em cada decisão. O cheiro do café que eu trouxera para elas ficou amargo na minha boca e o som da minha própria respiração pareceu ensurdecer quando percebi que minha única filha me via como uma coroa idiota demais para saber onde estava investindo o dinheiro da venda do apartamento que herdei do meu pai. Você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés? Já descobriu que a pessoa que você mais ama no mundo te considera um estorvo? Pois eu descobri isso aos 64 anos, numa manhã que deveria ser de alegria, arrumando a loja que eu mesma havia bancado. Coroa. A palavra ecoava na minha cabeça como um tiro. 45 anos costurando vestidos de festa para as madames de São Paulo. Criando minha filha sozinha depois que o pai dela morreu. Vendendo o último bem da família para realizar o sonho dela. E eu era apenas uma coroa, que não podia saber da própria generosidade. Sabe o que é mais engraçado? Naquele momento, fingindo que estava ajeitando os cabides, eu entendi uma coisa. Patrícia não fazia ideia de quem era a mãe dela. Ela via uma velhinha aposentada com mania de costurar, que morava num apartamento simples em Santana. Não conseguia enxergar que eu havia vestido metade da elite paulistana nos últimos 40 anos, que conhecia cada fornecedor de tecido fino da cidade, que sabia mais sobre moda do que ela jamais aprenderia com seus cursinhos de administração. A ironia quase me fez rir ali mesmo. Minha própria filha estava me subestimando no único ramo que eu dominava como ninguém. E o pior, ela achava que podia me enganar usando meu próprio dinheiro. Fernanda, a tal sócia Patricinha, continuava sussurrando. Ainda bem que você seguiu meu conselho de não dar os detalhes para sua mãe. Imagina se ela soubesse que está bancando quase tudo. Ia querer opinar na decoração, no estoque. Deus me livre. Patrícia riu baixinho. Você viu como ela se vestiu hoje? Calça jeans e blusa do supermercado. Imagina ela dando palpite para o nosso público-alvo? O sangue subiu à minha cabeça, mas não da forma como você imagina. Não foi raiva. Foi algo mais frio, mais calculado. Era como se uma parte de mim que estava adormecida há anos tivesse despertado. A Vera que negociava preços com importadores gringos. A Vera que sabia exatamente quanto valia cada metro de seda francesa. Continuei ajeitando as roupas, fingindo não ter ouvido nada. Mas por dentro, eu estava fazendo uma conta que nem a calculadora do celular de Patrícia conseguiria processar. Quantas formas existiam de uma costureira experiente ensinar respeito para uma filha ingrata? A inauguração seria às 15 horas. Tínhamos 6 horas pela frente. 6 horas em que eu faria o papel da mãe bobinha, orgulhosa do sucesso da filha. 6 horas observando, aprendendo, mapeando cada detalhe do negócio que eu havia bancado. Porque vou te contar um segredo. Não existe nada mais perigoso no mundo da moda do que uma costureira de verdade que se sentiu traída. Deixe-me te contar quem eu realmente era naquela manhã, antes de tudo mudar. Para quem olhasse de fora, eu era só mais uma senhora de 64 anos, viúva há 3 anos, que morava sozinha no apartamento em Santana, onde criei minha filha. Aposentada, sem muitas ambições além de ver a Patrícia feliz e talvez conhecer uns netos um dia. Era isso que minha própria filha via quando olhava para mim. Uma mãe simples, que costurava como hobby, que fazia suas economias guardando nota de 10 reais num pote de café. Uma coroa que não entendia de negócios, que precisava ser protegida dos detalhes complicados do mundo moderno. Que piada, não é? A verdade é que eu havia construído minha reputação costureira por costureira, cliente por cliente, desde os anos 80.
Quando Patrícia era pequena e eu precisava sustentar a casa sozinha, eu costurava até 3 da manhã. Vestidos de festa, roupas sob medida, ajustes em peças importadas. Minha clientela não era qualquer uma. Eram as esposas dos empresários da Faria Lima, filhas de médicos da Vila Madalena, socialites que apareciam na coluna social do estado de São Paulo. Vera Conceição Santos. Durante décadas, esse nome foi sussurrado nos salões de beleza mais caros da cidade. Você precisa conhecer a Vera. Ela tem mãos de ouro. Faz milagres com qualquer tecido. Era eu quem salvava vestidos de grife mal cortados. Era eu quem criava looks únicos para casamentos de alto padrão. Era eu quem conhecia os melhores fornecedores de tecidos importados de São Paulo. Mas para Patrícia, eu era apenas mãe. A mulher que fazia salgadinho para a festa da escola e que guardava dinheiro vendendo trufa no final do ano. Ela cresceu vendo apenas a face doméstica da minha vida. Nunca prestou atenção quando clientes importantes ligavam em casa. Nunca notou que minha máquina de costura era uma Bernina industrial que custava mais caro que um carro popular. Quando ela cursou administração, eu ouvia ela falando sobre empreendedorismo e público-alvo, como se fosse novidade. Como se eu não tivesse construído uma clientela fiel durante décadas, sem nem saber que existiam essas palavras bonitas. Ela aprendeu teoria, eu vivi a prática. O apartamento que vendi para financiar o sonho dela não era só qualquer apartamento. Era a herança que meu pai, alfaiate renomado no Brás, havia deixado. Um imóvel que valia muito mais do que ela imaginava, numa região que se valorizou absurdamente nos últimos anos. Quando recebi os 180 mil reais da venda, Patrícia achou que era uma boa quantia para uma senhora da minha idade. Ela não fazia ideia de que eu poderia comprar 3 lojas como a dela com esse dinheiro. Esse era meu erro. Eu havia protegido demais minha filha da realidade. Durante anos, fingi que éramos mais pobres do que realmente éramos. Quando ela me pedia dinheiro para a faculdade, eu dizia que estava tirando das economias, como se fosse sacrifício. Quando comprava presentes caros para ela, inventava que havia feito um extra com costuras. Eu queria que ela tivesse os pés no chão. Queria que ela valorizasse as coisas. O resultado? Ela cresceu achando que eu era uma coitadinha que vivia de aposentadoria e algumas costuras esporádicas. Naquela manhã, arrumando as roupas que ela havia escolhido sem me consultar, usando o dinheiro que ela achava que era uns trocados meus, eu percebi a profundidade da minha própria ingenuidade. Patrícia estava usando minha humildade contra mim. Minha discrição havia se tornado minha armadilha. E a ironia mais cruel. Ela estava tentando me enganar no único mercado que eu conhecia como a palma da minha mão. Era hora de ela descobrir quem realmente era a mãe dela. E eu tinha certeza de que a lição seria inesquecível. O celular vibrou no meu bolso novamente. Mais uma notificação bancária. Dessa vez era o extrato detalhado da transferência. Pix. Patrícia Santos Mendonça. 180 mil reais. Investimento Sociedade Empresarial. Investimento. Sociedade Empresarial. Engraçado como as palavras oficiais tornavam tudo mais claro, não é? Ali estava, preto no branco, a prova de que eu não era apenas uma mãe ajudando com uns trocados. Eu era uma investidora, uma sócia, e aparentemente a única pessoa que não sabia disso. Guardei o celular e continuei fingindo que estava concentrada em organizar os vestidos na arara. Patrícia e Fernanda haviam se afastado para o fundo da loja, mas eu conseguia escutar fragmentos da conversa delas. Pelo menos 3 meses até começar a dar lucro. Se ela descobrir o valor real do investimento, vai querer participar de todas as decisões. Minha filha estava literalmente conspirando para me manter no escuro sobre o meu próprio dinheiro. Sabe qual foi o momento exato em que tudo mudou? Quando Fernanda perguntou: "E se sua mãe resolver procurar um advogado?" Tecnicamente, ela tem direito de saber em que está investindo. A resposta de Patrícia me gelou o sangue. Relaxa, ela nem vai entender. Minha mãe é do tempo que guardava dinheiro no colchão. Ela confia em mim cegamente. Confia cegamente. Era verdade.
Durante 35 anos, desde que Patrícia nasceu, eu havia confiado nela cegamente. Quando ela disse que precisava de dinheiro para investir num negócio promissor, eu nem perguntei detalhes. Quando ela falou que seria sócia minoritária e que eu estaria emprestando uns 50 mil para ajudar, eu acreditei. Quando ela disse que não precisava eu assinar nada porque era tudo informal entre família, eu achei carinhoso. Que idiota eu fui. Comecei a juntar as peças na minha cabeça. As conversas telefônicas que ela interrompia quando eu chegava perto, a pressa em fechar o negócio antes que eu mudasse de ideia. O jeito como ela evitava falar sobre detalhes financeiros, sempre dizendo que era coisa chata de contabilidade. Minha própria filha havia me transformado numa investidora fantasma no meu próprio investimento. Fui até o banheiro da loja, ainda cheirando a tinta nova, e me tranquei lá dentro. Precisava processar o que estava acontecendo. Abri o aplicativo do banco e comecei a revisar todas as transações dos últimos 2 meses. Pix, para Patrícia, móveis loja. 25 mil Pix, para Patrícia, estoque inicial. 35 mil Pix, para Patrícia, reformas, 40. 0 Pix para Patrícia, capital de giro. 80 mil hires, total. 180 mil hires. Todo o dinheiro da venda do apartamento do vovô havia ido para essa loja. Eu não estava ajudando com nada. Eu era a principal financiadora de todo o negócio. E elas sabiam disso. Respirei fundo e olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que olhava de volta não era mais a mesma que havia entrado ali 5 minutos antes. Era como se uma máscara tivesse caído. Durante décadas, eu protegi Patrícia de todas as dificuldades. Quando o pai dela morreu, eu nunca deixei ela sentir falta de nada. Quando ela quis estudar numa universidade cara, eu cortei minhas próprias despesas para pagar. Quando ela casou, eu dei tudo o que podia para a festa ser perfeita. E, em troca, ela me via como uma coroa manipulável. Voltei para a loja com uma clareza mental que não sentia há anos. Patrícia sorriu para mim. Aquele sorriso carinhoso de filha dedicada. Mãe, obrigada por estar aqui me ajudando. Você é a melhor mãe do mundo. Retribui o sorriso, mas por dentro algo havia mudado para sempre. Imagina, filha, é um prazer ajudar no seu negócio. Se ela percebeu a ênfase na palavra seu, não demonstrou. Continuou organizando as peças como se nada tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E ela ia descobrir exatamente o que acontece quando uma costureira de verdade decide ensinar uma lição sobre respeito. A inauguração seria em 4 horas. Tempo suficiente para eu começar a observar muito mais atentamente o negócio que eu mesma havia financiado. As próximas horas foram uma masterclass em fingimento. Eu me transformei na mãe bobinha que elas esperavam ver. Animada com a inauguração, perguntando se podia ajudar, elogiando cada detalhe da decoração. Mas por trás dessa máscara, eu estava fazendo o que sempre fiz de melhor, observando tecidos, analisando qualidade, avaliando fornecedores. E não gostei nada do que vi. Filha, esses vestidos são lindos, comentei, tocando o tecido de um vestido que custava 380 na etiqueta. Onde vocês compraram? Fernanda respondeu antes de Patrícia. Num atacado incrível que descobrimos. Conseguimos um preço muito bom. Preço muito bom. Eu passei os dedos pela costura e reconheci imediatamente. Poliéster barato, disfarçado de viscose. Uma costura mal acabada que não duraria 3 lavagens. O tipo de peça que eu recusaria até para fazer um protótipo. Quantos fornecedores vocês já fecharam? Perguntei, fingindo curiosidade maternal. Ah, a Fernanda que cuidou dessa parte. Ela tem uns contatos, Patrícia respondeu vagamente. Contatos. Que contatos poderia ter uma menina de 30 anos que nunca trabalhou com moda? Comecei a suspeitar que elas haviam escolhido os fornecedores mais baratos possíveis, sem nenhum critério de qualidade. Quando Patrícia foi buscar as bebidas para a inauguração, aproveitei para conversar sozinha com Fernanda. Deve ser emocionante ter um negócio próprio tão jovem, comentei, ajeitando umas blusas. É, né?
Sempre foi meu sonho. Ela sorriu, claramente satisfeita consigo mesma. E você investiu muito? A pergunta a pegou desprevenida. Eu? Ah, não. Eu entrei mais com a parte operacional mesmo. A Patrícia que bancou a maior parte. A Patrícia? É, ela conseguiu um dinheiro incrível com a venda de um apartamento que era da família. Uma herança, sabe? Muito sortuda ela. Herança. Como se o apartamento do meu pai tivesse caído do céu na conta da Patrícia. Continuei sorrindo, mas por dentro eu estava tomando nota de cada mentira. Para Fernanda, Patrícia era uma jovem empreendedora que havia herdado uma boa quantia. Para os fornecedores, provavelmente elas se apresentavam como empresárias experientes. Para os clientes, seriam especialistas em moda. E para mim, eu era apenas a mãe que ajudou com uns trocados. Vocês fizeram algum estudo de mercado? Perguntei, genuinamente curiosa. Claro, a gente pesquisou tudo na internet. Instagram, Pinterest. A moda tá bem democrática hoje, né? Qualquer pessoa consegue empreender. Qualquer pessoa. A ironia queimou na minha garganta. Ela estava me falando sobre moda como se eu fosse uma iniciante, enquanto eu havia passado décadas entendendo cada nuance desse mercado. Quando Patrícia voltou, fingiu estar preocupada comigo. Mãe, você tá bem? Parece cansada. Imagina, filha. Só tô observando como vocês montaram tudo. Ficou muito bonito. A gente se inspirou nas lojas do shopping, sabe? Fernanda achou várias referências no Pinterest. Elas haviam criado uma loja baseada em fotos da internet, sem entender nada sobre fluxo de clientes, sazonalidade ou qualidade de produtos. Discretamente comecei a fotografar algumas etiquetas com meu celular. Queria pesquisar os fornecedores depois. Também anotei mentalmente os preços que elas estavam praticando, todos fora da realidade para a qualidade oferecida. Enquanto isso, observei como elas interagiam comigo. Patrícia sempre desviava quando eu fazia perguntas sobre números ou estratégias. Fernanda falava comigo como se eu fosse uma parente querida, mas sem importância real para o negócio. O mais revelador foi quando chegou uma entrega de últimas peças. O entregador perguntou: "Cadê a dona Vera?" O pessoal lá da empresa mandou cumprimentar ela. Patrícia e Fernanda se entreolharam, confusas. "Dona Vera?" Fernanda perguntou. "É, a que fez o Pix de 180 mil. O chefe falou que era uma cliente especial." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia ficou vermelha e gaguejou. "Ah, é minha mãe. Mas quem cuida da parte comercial sou eu." O entregador sorriu para mim. "A senhora conhece o mercado, né? O pessoal lá falou que já compraram tecido da senhora antes." Foi aí que tudo se encaixou. Alguns dos fornecedores que elas haviam escolhido me conheciam dos tempos que eu comprava tecidos para minhas clientes especiais. Eles sabiam exatamente quem eu era. E sabiam que 180 mil reais não eram uns trocados de uma costureira aposentada. "Que legal, mãe!" Patrícia tentou disfarçar o nervosismo. "Você não me contou que conhecia o pessoal desses fornecedores." "Ah, filha, você sabe como é. Depois de tantos anos costurando, a gente acaba conhecendo todo mundo." Mas eu vi no olho dela uma preocupação nova. Será que ela estava começando a suspeitar que eu sabia mais do que demonstrava? Quando o entregador foi embora, Fernanda sussurrou para Patrícia: "Sua mãe parece entender mais desse ramo do que você falou. É só porque ela costurava para umas clientes. Nada demais. Nada demais. 45 anos de experiência eram nada demais." Aquela tarde, observando os preparativos finais, eu entendi que tinha duas opções: confrontar imediatamente ou juntar mais informações. Escolhi a segunda, porque se uma coisa eu aprendi costurando vestidos de festa, as melhores surpresas precisam de tempo para serem bordadas com perfeição. A inauguração começou às 15 horas em ponto. Eu havia decidido usar essa festa como uma oportunidade de investigação. Posicionei-me estrategicamente perto da entrada, cumprimentando os convidados como a mãe orgulhosa que todos esperavam ver. Mas meus ouvidos estavam sintonizados em cada conversa. As primeiras clientes a entrar foram amigas de Fernanda.
Meninas da idade delas, algumas que eu reconheci das fotos de Instagram da Patrícia. Elas elogiavam tudo efusivamente, mas eu notei que poucas realmente compravam alguma coisa. Muito olhar, pouca carteira. Vocês têm peças únicas? Perguntou uma loira de salto alto, mexendo num vestido estampado. Claro, tudo que vocês veem aqui é exclusivo, respondeu Patrícia com confiança. Exclusivo. Eu quase engasguei com o salgadinho que estava comendo. 3 dias antes, eu havia visto o mesmo vestido numa loja do Brás por R$ 45. Elas estavam vendendo por R$ 190. Continuei circulando, prestando atenção nas conversas. Foi quando ouvi uma das clientes comentando com a amiga. Cara, esses preços tão bem salgados, você viu? Aquela blusa ali tá custando mais que numa loja de shopping. É, né? Mas é uma loja nova, talvez seja estratégia para parecer mais exclusiva. Estratégia. Elas estavam cobrando caro de produtos baratos para criar uma falsa sensação de exclusividade. Marketing puro, sem substância nenhuma. Por volta das 16 horas, chegou alguém que mudou completamente minha investigação. Seu Mário Fernandes, dono da Fernandes Tecidos Importados. Eu conhecia Mário há mais de 20 anos. Ele fornecia seda italiana e linho belga para minhas clientes mais exigentes. Dona Vera! Ele me cumprimentou efusivamente. Que prazer vê-la aqui. Soube que a senhora investiu numa loja. Que ótimo! Patrícia se aproximou rapidamente, claramente desconfortável com a atenção que eu estava recebendo. Seu Mário, essa é minha filha Patrícia, a dona da loja. Ah, que bom conhecer. Sou Mário Fernandes, da Fernandes Tecidos. Forneço para sua mãe há décadas. Ela tem um olho incrível para a qualidade. O sorriso de Patrícia ficou forçado. Que legal! Minha mãe realmente entende de costura. Entende? Dona Vera é uma das pessoas que mais conhece sobre tecidos em São Paulo. Lembro quando ela encomendava seda francesa para os vestidos da família Matarazzo. Trabalhos impecáveis. Família Matarazzo. Eu vi os olhos de Fernanda se arregalarem. Ela claramente não sabia que tipo de clientela eu atendia. A senhora ainda está costurando? Mário perguntou. Não, seu Mário. Agora estou só investindo no negócio da minha filha, respondi, enfatizando propositalmente a palavra investindo. Que maravilha! Com o conhecimento da senhora e a energia da juventude, essa loja vai longe. Quando Mário se afastou para ver as peças, Patrícia me puxou para um canto. Mãe, você não me contou que conhecia gente tão importante no ramo. Filha, depois de tanto tempo costurando, acabei conhecendo muita gente. Não achei que fosse interessante para vocês. Interessante? Mãe, networking é fundamental no mundo dos negócios. Networking. Agora ela queria usar meus contatos, depois de ter me excluído de todas as decisões importantes. Claro, filha, se você quiser, posso te apresentar para algumas pessoas. Seus olhos brilharam. Sério, seria incrível. Naquele momento, eu vi exatamente como poderia usar a situação a meu favor. Ela queria meus contatos? Teria, mas nas minhas condições. Continuei observando a festa. Por volta das 17 horas, chegou o momento mais revelador da tarde. Uma senhora elegante entrou na loja e foi direto até uma blusa branca que custava 230. Essa peça é de que tecido? Ela perguntou para Fernanda. É algodão egípcio importado, Fernanda respondeu, claramente inventando. A senhora tocou o tecido e fez uma careta. Moça, isso aqui é poliéster nacional e não é dos bons. O constrangimento foi visível. Fernanda gaguejou alguma desculpa sobre erro na etiqueta, mas eu vi o exato momento em que aquela cliente perdeu toda a confiança na loja. Ela saiu sem comprar nada. Quando a festa estava terminando, por volta das 19 horas, fiz as contas mentalmente. Muita gente tinha vindo, muitos elogios foram dados, mas as vendas haviam sido pífias. Vi no máximo umas 6 compras pequenas em 4 horas de inauguração. Para uma loja que custou R$ 180 mil para abrir, aquele resultado era preocupante. Fernanda e Patrícia estavam eufóricas mesmo assim. Foi um sucesso, ela comemorou. Todo mundo adorou. Verdade, mãe.
Acho que a gente vai se dar muito bem. Eu sorri e concordei, mas por dentro estava calculando. Com aquele movimento, aquela qualidade de produtos e aqueles preços, a loja não duraria 6 meses. E aí que bateu a ficha. Talvez eu não precisasse fazer nada para me vingar. Talvez elas mesmas fossem destruir o negócio que eu havia financiado. Mas onde estava a justiça nisso? Onde estava a lição sobre respeito? Não. Elas precisavam entender exatamente o que tinham feito. E eu ia garantir que entendessem. Naquela noite, sozinha no meu apartamento em Santana, eu me sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café e meu notebook antigo. Pela primeira vez em 3 anos de viuvez, eu tinha um projeto que me deixava desperta até tarde. Era hora de pesquisar minhas próprias filha e sócia. Comecei pelas redes sociais delas. Instagram da Patrícia, fotos da vida bem-sucedida, jantares em restaurantes caros, viagens, o casamento que eu paguei, mas que ela vendia como conquista própria. Nos últimos posts, várias fotos dos preparativos da loja, sempre se identificando como empreendedora e proprietária. Com o meu dinheiro. Fernanda não era diferente. Filha de família de classe média alta, formada em publicidade, mas que aparentemente nunca trabalhou numa empresa séria. O Instagram dela era uma vitrine de ostentação, bolsas caras, carros importados, viagens internacionais. Todas as fotos eram patrocinadas por alguma marca ou produto. A realização me atingiu como um tapa. Fernanda era uma influenciadora digital falida, tentando se reinventar como empresária. E ela havia visto na Patrícia e no meu dinheiro uma oportunidade de ter um negócio próprio sem investir nada. Continuei pesquisando. Procurei o CNPJ da empresa no site da Receita Federal. Chic en Charme Boutique LTDA, constituída há 2 meses, capital social de R$200 mil. Sócias: Patrícia Santos Mendonça, 70%, e Fernanda Carvalho, 30%. 70% para Patrícia, 30% para Fernanda, 0% para Vera Conceição Santos, que havia financiado praticamente tudo. Mas a investigação estava só começando. Liguei para meu computador e acessei minha agenda de contatos. Aquela agenda física, manuscrita, que mantenho há décadas com informações de fornecedores, clientes e conhecidos do ramo. Era hora de fazer algumas ligações. A primeira foi para seu Roberto, do Roberto Confecções, que fornecia roupas para várias lojas pequenas da região. Dona Vera, que saudade! Como a senhora está? Bem, seu Roberto, olha, preciso de uma informação. Vocês forneceram alguma coisa para uma loja nova chamada Chic en Charme? Ah, sim, umas meninas novas. Compraram um estoque pequeno, uns vestidos e blusas da linha mais barata. Por que a pergunta? É que minha filha é sócia da loja e eu queria saber como foi a negociação. Sua filha? Poxa, elas não comentaram. Olha, dona Vera, posso falar uma coisa? Elas compraram tudo na base do preço mais baixo possível. Nem quiseram ver a qualidade premium que oferecemos. Pareciam 2 meninas querendo economizar em tudo. Economizar. Com o meu dinheiro, elas estavam economizando em qualidade para maximizar o lucro delas. Liguei para mais 3 fornecedores. A história se repetia. Compras pequenas, sempre privilegiando preço sobre qualidade, nenhuma menção de que conheciam alguém experiente no ramo. A última ligação foi para Dona Célia, que tem uma loja de tecidos finos na rua José Paulino há 30 anos. Vera, minha querida, estava com saudade. Soube que você parou de costurar. Meio que sim, Célia. Mas olha, preciso de um favor. Você conhece 2 meninas que abriram uma loja chamada Chic en Charme? Uma é minha filha. Ah, essas meninas vieram aqui há uns 2 meses querendo comprar tecidos. Falaram que tinham uma loja. Mas quando viram os preços dos tecidos importados, saíram correndo. Compraram uns metros de tecido nacional básico e olhe lá. E elas não mencionaram que conheciam alguém do ramo? Nada. Pelo contrário, fizeram várias perguntas básicas sobre tipos de tecido. Pareciam bem leigas no assunto. Desliguei o telefone e fiquei olhando para minhas anotações.
O quadro estava claro. Elas haviam criado um negócio medíocre, com produtos de baixa qualidade e preços inflacionados, usando meu dinheiro como capital, mas me mantendo completamente fora de todas as decisões. Pior, elas estavam desperdiçando minha rede de contatos, fingindo que eram empreendedoras autodidatas. Foi aí que a vingança começou a tomar forma na minha cabeça. Não seria uma vingança impulsiva ou emocional. Seria estratégica, calculada, usando exatamente aquilo que elas haviam subestimado: meu conhecimento do mercado de moda. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever um plano. Fase 1. Oferecer ajuda como mãe inexperiente, mas bem intencionada. Fase 2. Usar meus contatos para criar concorrência direta. Fase 3. Expor a qualidade inferior dos produtos delas. Fase 4. Dar uma lição sobre respeito e experiência. Não seria rápido, não seria óbvio, mas seria devastadoramente eficaz. Eu ia ensinar para minha filha o que significava subestimar uma costureira que construiu reputação durante 4 décadas no mercado mais competitivo de São Paulo. E no final, quando tudo desmoronasse, ela saberia exatamente por que perdeu tudo, porque achou que podia me enganar no único jogo que eu sempre soube jogar melhor que qualquer um. A partir daquela noite, Vera Conceição Santos, a coroa aposentada, estava oficialmente morta. Havia nascido Vera Conceição Santos, a empresária que suas rivais nunca viram chegando. Na segunda-feira, após a inauguração, liguei para Patrícia fingindo preocupação maternal. Filha, estava pensando... Você não acha que seria bom eu conhecer melhor o negócio? Como investidora, quero dizer. Houve uma pausa do outro lado da linha. Investidora, mãe? Claro, filha. Afinal, coloquei meu dinheiro na loja. Gostaria de entender como funciona. Ah, sim? Claro. Mas relaxa, mãe. Está tudo sob controle. Você não precisa se preocupar com essas coisas chatas. Imagina, Patrícia. Tenho tempo livre e quero aprender. Que tal se eu passasse lá algumas tardes para observar como vocês trabalham? Eu quase pude ouvir o desespero silencioso dela. Mãe, não precisa... Você vai ficar entediada. Entediada? Filha, passei 45 anos trabalhando. Ficar parada é que me entedia. Além do mais, posso ajudar com algumas coisas básicas. Organizar o estoque, atender telefone. Mãe, está decidido, querida. Amanhã passo lá de tarde. Vou levar uns salgadinhos que fiz. Vocês devem estar sem tempo para comer direito. Era a jogada perfeita. Como poderia recusar a ajuda da mãe dedicada que só queria o melhor para o negócio da filha? Na terça-feira, apareci na loja às 14 horas com uma sacola de coxinhas caseiras e um sorriso de mãe orgulhosa. Patrícia e Fernanda estavam claramente desconfortáveis, mas não podiam reclamar. Que bom ter você aqui, dona Vera, Fernanda disse, forçando o entusiasmo. O prazer é meu, querida. Sempre quis conhecer o mundo empresarial de vocês jovens. Instalei-me numa cadeira perto do caixa e comecei minha observação inocente. Na verdade, estava fazendo uma análise completa de operações. Primeiro, elas não tinham controle nenhum de estoque. Vendiam peças sem verificar se tinha reposição. Segundo, não conheciam os produtos que vendiam. Quando uma cliente perguntou sobre a composição de um tecido, Fernanda inventou na hora. Terceiro, não sabiam calcular margem de lucro. Estavam vendendo algumas peças com prejuízo. Meninas, interrompi docemente. Posso fazer uma perguntinha? Vocês têm planilha de controle de estoque? Ah, temos sim, Patrícia mentiu. Está no computador. Que moderno! Na minha época, anotávamos tudo em cadernos, mas vocês são da geração digital, né? É, mãe. A gente controla tudo pelo sistema. Sistema. Elas nem sabiam que sistema era esse, mas eu fingi acreditar. Durante a tarde, fiquei observando o movimento. 3 horas, 2 clientes. Uma comprou uma blusa de 89 meros. A outra apenas olhou e saiu. Movimento está fraco hoje, comentei. É normal, Fernanda explicou. Segunda semana depois da inauguração, sempre tem essa queda. Entendo. E qual é o faturamento esperado por mês? As duas se entreolharam. Claramente não tinham projeção nenhuma. Ah, a gente tem umas metas aí. Patrícia respondeu vagamente. Metas.
sem controle de estoque, sem conhecimento de produto, sem planilha financeira, mas tinham metas. Por volta das 17 horas, fiz minha primeira jogada estratégica. Meninas, lembrei de uma coisa. Aquele seu Mário que conheci na inauguração da Fernandes Tecidos, ele me ligou ontem oferecendo uns tecidos importados com desconto especial. Disse que era por causa da nossa amizade antiga. Vocês querem que eu verifique? Os olhos de Fernanda brilharam. Tecidos importados? Com desconto? Sim, querida. Parece que ele tem umas sobras de estoque premium que quer vender por preço de nacional. Posso dar uma olhada se vocês quiserem. Claro, seria incrível, dona Vera. Patrícia hesitou. Mãe, mas você entende desses preços? Filha, mesmo sem entender muito, posso pelo menos ver se vale a pena. Se não for bom, vocês decidem. Elas concordaram. Era exatamente o que eu queria, acesso aos fornecedores, com a bênção delas. Naquela noite, liguei para seu Mário e expliquei a situação. Ele ficou indignado ao saber como eu estava sendo tratada. Dona Vera, isso é um absurdo. A senhora praticamente bancou a loja e elas agem como se a senhora fosse uma intrusa? Calma, seu Mário. Tenho num plano. Você pode me fazer um favor? Claro! O que a senhora precisa? Amanhã vou levar as meninas lá na sua loja. Quando elas pedirem os tecidos com desconto, você oferece os materiais premium pelos preços normais, mas fala que está fazendo desconto especial por causa da Dona Vera. E aí? Aí elas vão descobrir que os preços com desconto são mais caros que o que elas costumam pagar pelos tecidos baratos. Quando reclamarem, você explica a diferença de qualidade. Vai ser uma aula sobre o que significa investir em qualidade. Seu Mário riu. Entendi. A senhora quer mostrar para elas que existe diferença entre tecido bom e tecido barato. Exato. E de quebra, elas vão perceber que eu não sou tão ingênua quanto pensam. Era o início da minha educação sistemática sobre a diferença entre empreendedorismo de verdade e brincadeira de loja. Na quarta-feira, levei Patrícia e Fernanda para conhecer a Fernandes Tecidos. O estabelecimento do seu Mário fica na rua José Paulino, no coração do comércio têxtil paulistano. 3 andares repletos de tecidos importados, máquinas industriais e décadas de tradição. Nossa, que lugar grande! Fernanda exclamou, claramente impressionada. É aqui que as grandes confecções compram, expliquei. Seu Mário fornece para lojas do shopping Iguatemi. Mário nos recebeu como combinado. Dona Vera, que prazer! E essas são as empreendedoras que a senhora me falou? Sim, seu Mário. Minha filha Patrícia e a sócia dela, Fernanda. Excelente! A Dona Vera me pediu para mostrar uns tecidos especiais. Venham, vou apresentar nossa linha premium. Ele nos levou até um setor que eu conhecia bem. Sedas italianas, linhos franceses, algodões egípcios legítimos. Tecidos que custavam entre 80 e 150 o metro. Aqui temos o que há de melhor no mercado, Mário explicou, passando a mão numa seda azul marinho. Este tecido, por exemplo, é da mesma linha que fornecemos para a Daslu. Fernanda tocou o tecido com reverência. É lindo! Quanto custa? Normalmente seria 120 uares o metro, mas para amigas da Dona Vera, faço por 90 réis. Vi o choque nos olhos delas. Estavam acostumadas a pagar 15 reais por metro de poliéster no Brás. É um pouco caro, Patrícia gaguejou. Mário fingiu surpresa. Caro? Dona Patrícia, este é o preço de atacado. No varejo, esse tecido sai por 200 reais o metro. Mas a gente costuma comprar por preços menores. Ah, entendo. Vocês devem estar falando de tecidos nacionais básicos. Aqui é importado premium. A diferença de qualidade é enorme. Fernanda sussurrou para Patrícia. A gente não tem grana para esse tipo de tecido. Eu ouvi perfeitamente e fingi ingenuidade. Meninas, qual é o problema? Se o tecido é melhor, vale o investimento, não é? É que, mãe, nosso orçamento é mais limitado. Limitado? Filha, vocês não investiram 200 mil na loja? Mário arregalou os olhos. 200 mil? Nossa! Com esse investimento vocês podem trabalhar só com tecidos premium. As duas ficaram vermelhas. Fernanda tentou explicar. É que a gente prefere começar devagar.
Começar devagar? Com 200 mil reais? Mário riu. Dona Vera, suas sócias são muito cautelosas. A palavra sócias ecoou no ar. Patrícia me olhou com desespero, mas eu mantive minha expressão inocente. Ah, eu não sou bem sócia, seu Mário. Só fiz um empréstimo para ajudar. Empréstimo de 200 mil? Nossa, a senhora é muito generosa. Fernanda tentou mudar de assunto. Vocês têm tecidos mais acessíveis? Mário nos levou para outro setor. Temos nossa linha nacional. Boa qualidade, preços menores. Ele mostrou uns algodões por 25,30 o metro. Isso já é mais parecido com o que a gente costuma comprar. Patrícia suspirou aliviada. Ah, vocês compram nessa faixa de preço? Interessante. Para uma loja que teve investimento de 200 mil, imaginei que trabalhariam só com premium. A tortura psicológica estava funcionando perfeitamente. Elas estavam percebendo que seus tecidos baratos eram ainda mais baratos do que imaginavam. Dona Vera, Mário continuou, a senhora, com sua experiência no ramo, deve saber a importância de trabalhar com qualidade, né? Experiência? Fernanda perguntou. Claro! A Dona Vera é lenda aqui na José Paulino. Costurava para a alta sociedade paulistana. Conhece qualidade como ninguém. Eu vi o exato momento em que Fernanda percebeu que havia subestimado completamente o conhecimento da mãe bobinha. Mãe, Patrícia falou devagar, você nunca me contou sobre essa experiência. Ah, filha, você sabe como sou. Não gosto de ficar me vangloriando. Mário continuou. Vangloriando? Dona Vera, a senhora é muito modesta. Lembro quando a senhora comprava seda francesa para os vestidos da família Mesquita. Trabalhos impecáveis. Família Mesquita, donos do jornal Estado de São Paulo. Fernanda quase engasgou. A senhora costurava para os Mesquita? Ela perguntou, incrédula. Entre outros, respondi modestamente. Mas isso foi há muito tempo. Há muito tempo nada. A senhora parou de atender clientela especial há apenas 3 anos, quando enviuvou. O silêncio que se seguiu foi devastador. Elas finalmente estavam entendendo quem realmente era a coroa que elas haviam tentado enganar. Saímos da loja com algumas amostras de tecido, mas sem comprar nada. Durante o caminho de volta, nenhuma das duas falou comigo. Naquela noite, Patrícia me ligou. Mãe, por que você nunca me contou sobre seus clientes famosos? Filha, você nunca perguntou. Sempre achou que minha costura era hobby de velhinha, lembra? Ela ficou em silêncio. Além do mais, continuei, achei que vocês preferiam tocar o negócio do jeito de vocês, sem interferência da coroa aqui. Mãe, eu nunca... Relaxa, querida. Estou aprendendo muito observando vocês. É interessante ver como os jovens fazem negócios hoje. Desliguei o telefone sorrindo. A semente da dúvida estava plantada. Agora era hora de começar a regá-la. Durante as 2 semanas seguintes, estabeleci uma rotina. Passava 3 tardes por semana na loja, sempre com a desculpa de querer aprender sobre empreendedorismo. Na verdade, estava documentando cada falha operacional e plantando sementes de insegurança. Minha estratégia era simples, fazer perguntas aparentemente inocentes que expunham a falta de conhecimento delas. Meninas, qual é a margem de lucro de vocês? Perguntei numa quinta-feira, enquanto ajudava a dobrar roupas. A margem? Fernanda hesitou. É, querida, a diferença entre o que vocês pagam pela peça e o que vendem. Na contabilidade, isso é fundamental. Ah, sim. A gente tem uma margem boa, Patrícia respondeu vagamente. Quanto? 30%? 50%? 100%? Elas se entreolharam, claramente sem saber calcular. Mãe, isso varia de produto para produto. Claro, filha, mas vocês têm uma média, né? Para saber se o negócio está sendo rentável. Silêncio constrangedor. Quer saber? Vou ajudar vocês a calcular. É importante para qualquer empresário. Peguei algumas etiquetas de preço e comecei a fazer contas em voz alta. Essa blusa aqui custa 180. Vocês pagaram quanto por ela? Uns 35 reais, Fernanda murmurou. Então a margem é de 414%.
Nossa, isso é muito alto para roupas. Normalmente trabalha-se com 100% a 150% no máximo. É alto demais? Patrícia perguntou preocupada. Pode ser, filha. Clientes não gostam de sentir que estão sendo explorados. E se a qualidade não justifica o preço? Deixei a frase no ar, plantando mais uma semente de insegurança. Na semana seguinte, escalei a pressão. Comecei a, inadvertidamente, mencionar problemas que eu observava. Meninas, reparei que aquela cliente de ontem reclamou que a costura da blusa estava soltando. Vocês verificam a qualidade das peças que compram? A gente olha sim, mãe. Que bom. É que no meu tempo, eu sempre verificava costura por costura. Devolvia qualquer peça com defeito para o fornecedor. Reputação é tudo neste ramo. Ou então, vi que vocês estão com algumas peças paradas no estoque há 2 semanas. No comércio de moda, isso é preocupante. Tendência muda muito rápido. A cada observação, eu via o nervosismo delas aumentando. Elas começaram a me olhar não mais como a mãe bobinha, mas como alguém que entendia do negócio melhor que elas. O ponto de virada veio numa terça-feira, quando uma cliente retornou uma blusa que havia comprado na semana anterior. Moça, essa blusa desbotou na primeira lavagem, ela reclamou, mostrando uma peça claramente danificada. Fernanda ficou sem saber o que fazer. Ah, isso. Deve ter sido um problema no tecido. Problema no tecido? A cliente se alterou. Paguei 160 € numa blusa que estragou na primeira lavagem. Eu me levantei da minha cadeira. Posso ajudar? A cliente me olhou com esperança. A senhora é a gerente? Sou investidora da loja, respondi, vendo Patrícia ficar lívida. E costureira há 45 anos. Posso dar uma olhada na peça? Examinei a blusa com minha experiência de décadas. O tecido é sintético de baixa qualidade, não deveria ser lavado em água quente. Mas mesmo assim, não deveria desbotar tanto assim. Exato! Lavei com água fria mesmo. Posso fazer uma sugestão? Perguntei para Fernanda. Que tal trocar a peça por uma equivalente e ainda dar um desconto para compensar o transtorno? Mas... Fernanda, interrompi suavemente. No comércio de moda, a satisfação do cliente é fundamental. Uma cliente insatisfeita fala mal para 10 amigas. Uma cliente bem atendida se torna fiel e traz novas clientes. A cliente sorriu. Exato. A senhora entende do assunto. Fernanda fez a troca, claramente contrariada por ter que dar desconto. Quando a cliente saiu, explodi minha bomba. Meninas, vocês precisam conversar urgentemente com os fornecedores sobre qualidade. Devolução por defeito de fabricação é problema sério. Mãe, foi só uma peça. Filha, em 45 anos costurando, aprendi que só uma peça pode destruir a reputação de um negócio, especially com redes sociais hoje em dia. Um post negativo no Instagram pode acabar com uma loja. Elas ficaram pálidas. Sabe o que eu faria no lugar de vocês? Continuei. Ligaria para todos os fornecedores e estabeleceria critérios claros de qualidade. E testaria cada lote de mercadoria antes de colocar na loja. Isso não seria muito trabalhoso? Fernanda perguntou. Trabalhoso é ter que lidar com clientes insatisfeitas todos os dias. E pior, é ver o negócio falir por causa de reputação ruim. Naquela tarde, quando saí da loja, escutei elas discutindo em voz baixa. Consegui captar algumas palavras. Sua mãe tem razão. A gente não pensou nisso. Talvez a gente devesse... Era exatamente o que eu queria. Elas começando a questionar todas as decisões que haviam tomado sem me consultar. A coroa ignorante estava se revelando como a única pessoa ali que realmente entendia do negócio. O mês de outubro chegou e a situação da loja estava se deteriorando visivelmente. As vendas continuavam baixas, o estoque de baixa qualidade estava causando reclamações constantes, e eu percebia que Patrícia e Fernanda estavam cada vez mais desesperadas. Era a hora da jogada final. Numa quinta-feira, fingi preocupação maternal sincera. Filha, você anda muito estressada. Está tudo bem com a loja? Patrícia suspirou. Ah, mãe, está um pouco difícil. As vendas não estão como esperávamos. Que pena. Posso ajudar de alguma forma? Não sei, mãe. É complicado. Filha,
Sou sua mãe e sua investidora. Se o negócio está com problemas, posso tentar ajudar a encontrar soluções. Por primeira vez, ela não me corrigiu sobre a palavra investidora. O problema é que a gente calculou mal algumas coisas. Como assim? Os custos estão mais altos que imaginávamos. E as vendas mais baixas. Fingi surpresa. Vocês fizeram um plano de negócios antes de abrir? Fizemos uns cálculos. Posso dar uma olhada? Talvez com um olhar externo eu consiga identificar onde está o problema. Ela hesitou. Mãe, você entende de planilhas financeiras? Filha, administrei minha própria clientela durante 45 anos. Tinha que controlar custos, margem de lucro, fluxo de caixa. Se não entendesse de números, teria falido há muito tempo. Era a primeira vez que eu falava abertamente sobre minha experiência empresarial. Vi nos olhos dela o reconhecimento finalmente chegando. Você realmente conhece de administração? Claro, querida. Como você acha que sustentei nossa família sozinha durante todos esses anos? Costurando por hobby? Naquela sexta-feira, Patrícia me mostrou as planilhas financeiras da loja. Era pior do que eu imaginava. Elas estavam perdendo dinheiro há um mês, o capital de giro estava se esgotando e não tinham reserva para emergências. Filha, vocês estão com um problema sério aqui. Eu sei, mãe, mas não sei como resolver. Posso fazer algumas sugestões? Por favor. Era exatamente onde eu queria chegar. Depois de um mês sendo tratada como intrusa, agora elas estavam pedindo minha ajuda. Primeiro, vocês precisam renegociar com os fornecedores. Esses preços que estão pagando são muito altos para a qualidade que recebem. Mas a gente já fechou contratos? Contratos podem ser renegociados, especialmente quando há problemas de qualidade. Eu posso intermediar se quiserem. Conheço a maioria dos fornecedores de São Paulo. Você faria isso? Claro, filha, sou sua mãe e sua investidora. Segundo passo, vocês precisam de produtos exclusivos, coisa que os clientes não encontrem em qualquer lugar. Onde a gente conseguiria isso? Posso criar algumas peças únicas. Tenho contatos para tecidos especiais e minha técnica de costura é diferenciada. Seus olhos brilharam. Você faria isso? Faria, mas teria que ser parceria de verdade. Não posso trabalhar como fornecedora externa. Seria como consultora da loja. Consultora? É, filha, alguém que entende do mercado e ajuda a tomar decisões estratégicas. Terceiro movimento. Vocês precisam de um reposicionamento de marca. Chique em Charme está com reputação questionável por causa dos problemas de qualidade. Reposicionamento? Mudar a proposta da loja, focar em qualidade premium, peças exclusivas, atendimento personalizado, transformar os problemas em oportunidades. Ela ficou em silêncio, processando. Mãe, você realmente entende de tudo isso? Filha, construí uma clientela fiel durante 4 décadas. Você acha que consegui isso sem entender de marketing, qualidade, atendimento ao cliente? Finalmente, o reconhecimento que eu esperava há meses. Eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. E porque achou que podia tocar um negócio de moda sem consultar alguém que dedicou a vida inteira a esse mercado. A ficha havia caído. Completamente. Mãe, eu sinto muito. Eu subestimei você. Eu sei, filha. A pergunta agora é: você quer minha ajuda de verdade ou prefere continuar fingindo que eu sou só uma investidora silenciosa? Eu quero sua ajuda. Então vamos conversar seriamente sobre como salvar este negócio, mas dessa vez como parceiras de verdade. Era a hora do confronto final. Eu havia preparado o terreno perfeitamente. Agora, Patrícia teria que escolher: aceitar que havia me subestimado e me dar o respeito que eu merecia, ou assistir o negócio afundar. Mas eu tinha uma surpresa final guardada, porque salvar a loja delas nunca foi meu objetivo real. Meu objetivo sempre foi dar uma lição sobre respeito. E essa lição estava só começando. No final de outubro, quando Patrícia finalmente me pediu ajuda oficialmente, eu já tinha meu plano final pronto há semanas. Durante todo aquele mês de observação maternal,
Eu não estava apenas identificando problemas da loja delas. Estava preparando minha própria alternativa. Filha, aceito ajudar vocês. Mas tenho uma condição. Qual, mãe? Quero transparência total. Acesso a todas as informações financeiras, contratos com fornecedores, planilhas de estoque. Se vou ser consultora, preciso conhecer toda a operação. Patrícia concordou imediatamente. O desespero fala mais alto que o orgulho. Durante a primeira semana de novembro, mergulhei nos números da Chic & Charme. Oficialmente, estava diagnosticando problemas para salvar a loja. Na prática, estava coletando todas as informações que precisava para a fase final da minha vingança. Descobri que a situação era ainda pior do que aparentava. Elas deviam 15 mil reais para fornecedores, tinham um estoque de 45 mil reais em mercadorias encalhadas, e o movimento diário mal cobria os custos fixos. Mãe, você consegue nos ajudar? Patrícia perguntou numa sexta-feira que encontrei ela chorando no fundo da loja. Posso tentar, filha. Mas será que vocês confiam nas minhas sugestões? Porque vão ser mudanças drásticas. Confiamos. Você entende muito mais que a gente. Palavras que eu esperei meses para ouvir. Muito bem. Primeira mudança. Vamos liquidar todo esse estoque de baixa qualidade. Promoção relâmpago, mesmo com prejuízo. Precisamos de espaço e capital para produtos melhores. Elas concordaram. Segunda mudança. Vou trazer fornecedores de verdade. Gente que conhece qualidade, mas os preços serão mais altos. Tudo bem? Terceira mudança. Vou criar algumas peças exclusivas para a loja. Trabalho artesanal com minha assinatura. Mas isso será investimento adicional. Quanto de investimento? Uns 30 mil reais para começar. Era uma quantia que elas não tinham. Eu sabia disso. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Eu empresto, mas dessa vez com contrato formal. Taxa de juros justa, prazo definido. Você faria isso? Claro, filha. Afinal, tenho interesse no sucesso da loja, não é? Durante 2 semanas, implementei as mudanças prometidas. Liquidação do estoque ruim, contatos com novos fornecedores, criação de algumas peças exclusivas. Superficialmente, parecia que eu estava realmente salvando o negócio delas. Mas por trás dessa fachada, eu estava executando algo muito mais elaborado. Sem que elas soubessem, eu havia alugado o ponto comercial ao lado da Chic & Charme. Um espaço maior, em melhor localização na mesma rua. O contrato estava no meu nome e eu havia pago 6 meses de aluguel adiantado. Também havia estabelecido uma nova empresa, Atelier Vera, moda exclusiva. CNPJ registrado, conta bancária aberta, todos os fornecedores de qualidade que eu conhecia já estavam negociando comigo. Enquanto fingia estar salvando a loja da Patrícia, eu estava construindo minha própria loja. Uma loja que seria inaugurada exatamente quando a dela fechasse. O golpe de misericórdia veio numa quinta-feira de dezembro. Patrícia estava eufórica porque tivemos um dia de vendas excepcionais, 1.200 reais em um único dia. Mãe, suas mudanças estão funcionando. A loja está melhorando. Que bom, filha. Fico feliz em ter ajudado. Mas ela não sabia que eu havia orquestrado aquele dia especial. Liguei para antigas clientes minhas e pedi para visitarem a loja, comprarem algumas peças, elogiarem o trabalho. Era um teste para ver se Patrícia realmente havia mudado sua percepção sobre mim. Sabe, mãe, estou pensando... Talvez a gente devesse formalizar sua participação na loja. Tipo, te dar uma porcentagem oficial da sociedade. Ah, é? É. Você investiu tanto e está ajudando tanto. Seria justo. Finalmente, depois de meses, ela estava reconhecendo minha contribuição. Quanto de porcentagem vocês estavam pensando? Uns 20%? 20%. Do dinheiro que eu mesma havia investido. É uma oferta interessante, filha, mas preciso pensar. Claro, mãe, sem pressa. Naquela noite, sozinha em casa, eu sorri olhando para os documentos da minha nova empresa. 20% do que era meu. Depois de meses descobrindo que eu era a única pessoa ali que realmente entendia do negócio.
Era a hora de Patrícia aprender a diferença entre generosidade e estupidez. E a diferença entre uma costureira aposentada e uma empresária experiente. A inauguração do Ateliê Vera foi marcada para uma sexta-feira de dezembro, exatamente 3 meses depois da inauguração da Chic & Charme. Só que Patrícia não sabia disso. Na quinta-feira anterior, fiz minha última visita à loja dela como consultora colaborativa. Filha, preciso conversar com você e a Fernanda. Claro, mãe. Sobre o quê? Sobre a proposta de sociedade que vocês fizeram. Elas se sentaram expectantes. Primeiro, quero agradecer o reconhecimento. Depois de meses sendo tratada como investidora ignorante, é bom saber que vocês finalmente perceberam meu valor. Patrícia ficou vermelha. Mãe, a gente nunca... Deixa eu terminar, filha. Minha voz saiu mais fria que eu pretendia. Vocês me ofereceram 20% de sociedade numa empresa que eu financiei com R$180 mil. Isso representa 60% do investimento inicial. Mãe, vocês me excluíram de todas as decisões importantes durante meses. Me trataram como coroa que não entendia de negócios. Me esconderam que eu era a principal investidora. O silêncio era sepulcral. E agora, quando descobrem que tenho conhecimento e contatos que podem salvar o negócio de vocês, me oferecem uma parceria de 20%. A gente pode conversar sobre a porcentagem. Fernanda tentou argumentar. Não precisa, querida, porque eu declinei da oferta. Você declinou? Isso mesmo. Não aceito sociedade em negócio onde não sou respeitada desde o início. Patrícia começou a chorar. Mãe, por favor, a gente precisa da sua ajuda. Eu sei que precisam, filha. O problema é que essa necessidade chegou tarde demais. Como assim? Respirei fundo. Era o momento da verdade. Patrícia, durante esses meses todos observando vocês, cheguei a uma conclusão. Vocês não têm vocação para o ramo de moda. Não entendem de qualidade, não conhecem o mercado, não sabem atender clientes exigentes. Mas a gente pode aprender. Pode. Mas não comigo, e não com o meu dinheiro. Levantei da cadeira e peguei minha bolsa. Para onde você vai? Fernanda perguntou. Para minha loja. Sua loja? Isso mesmo, queridas. Ateliê Vera, moda exclusiva. Inauguração amanhã, 14 horas, no ponto ao lado. Vocês estão convidadas. A expressão de choque nos rostos delas era indescritível. Você abriu uma loja concorrente? Patrícia gaguejou. Não, filha. Eu abri uma loja profissional. A diferença é enorme. Mas isso é desleal. Você usou nossos fornecedores, nossos contatos. Ri de forma gelada. Fernanda, querida, os fornecedores eram meus há 20 anos antes de vocês existirem no mercado. E os contatos? Eu construí essas relações durante décadas, enquanto vocês ainda estavam aprendendo a andar. Mãe, isso é traição. Traição, Patrícia? Traição é esconder da própria mãe que ela financiou 60% do seu negócio. Traição é chamar a pessoa que te deu tudo de coroa pelas costas. Traição é fingir que um investimento de 180 mil são uns trocados. Ela ficou branca como papel. Vocês quiseram me enganar no único mercado que eu domino como ninguém. Quiseram usar meu dinheiro sem dar o crédito que eu merecia. Pensaram que podiam me manipular porque sou só uma costureira aposentada. A gente nunca quis sim, filha. E pior, quase conseguiram. Se não fosse aquela conversa que eu vi no dia da inauguração, eu teria continuado sendo a investidora fantasma eternamente. Caminhei em direção à porta. Onde vocês vão conseguir dinheiro para continuar a loja? Perguntei, parando na entrada. A gente vai dar um jeito. Sem minha consultoria? Sem meus fornecedores? Sem meus contatos? Com um estoque que ainda está dando prejuízo? O desespero nos olhos delas era evidente. Amanhã vocês vão entender a diferença entre brincar de loja e ter um negócio de verdade, entre fingir que entende de moda e realmente dominar o mercado. Mãe, você não pode fazer isso conosco. Posso e estou fazendo, Patrícia. Vocês tiveram 3 meses para me tratar com respeito. Escolheram me tratar como idiota. A gente pode mudar.
Tarde demais, filha. Amanhã às 14 horas vocês verão o que uma coroa consegue fazer quando para de fingir que não entende de negócios. Saí da loja sem olhar para trás. A educação estava quase completa. A sexta-feira, 15 de dezembro de 2024, ficou gravada para sempre na minha memória. Às 13h30, eu estava fazendo os últimos ajustes no ateliê Vera, quando vi Patrícia e Fernanda caminhando devagar pela calçada, claramente em choque. Minha loja era tudo que a delas nunca conseguiu ser. Enquanto a Chic & Charme era pequena, apertada e mal planejada, o ateliê Vera ocupava um espaço amplo, com boa iluminação natural e layout profissional. Onde elas tinham araras baratas do Brás, eu tinha móveis planejados em madeira nobre. Onde elas penduravam roupas de poliéster, eu exibia peças únicas em tecidos importados. Às 14h, a inauguração começou. Diferente da festa amadora delas 3 meses antes, minha inauguração foi um evento profissional. Clientes antigas voltaram, fornecedores vieram prestar homenagem e até alguns jornalistas especializados em moda apareceram. Dona Vera! Seu Mário chegou com um buquê de flores. Que emoção vê-la de volta ao mercado. Obrigada, seu Mário. Estava com saudade. Soube que a senhora estava ajudando umas meninas numa loja aqui perto. Estava, sim. Mas descobri que é impossível ensinar vocação a quem não tem. Fernanda e Patrícia entraram na minha loja como quem entra numa igreja, em silêncio absoluto, observando cada detalhe com reverência forçada. Nossa, mãe, Patrícia murmurou. Está tudo tão bonito. Obrigada, filha. Quanto custou montar tudo isso? Bem menos que os 180 mil que vocês gastaram ao lado. A diferença é que eu sabia exatamente onde investir cada centavo. Uma cliente se aproximou de uma blusa que custava 320. Dona Vera, que tecido é esse? Está maravilhoso. Seda italiana, Dona Maria. Trabalhei pessoalmente cada detalhe da costura. Compro sem nem experimentar. Confio no seu trabalho há 20 anos. Patrícia observou a venda acontecer em 30 segundos. Algo que na loja dela demorava horas de convencimento. Como você conseguiu tantos clientes no primeiro dia? Fernanda perguntou. Fernanda, querida, esses não são clientes novos. São clientes que me acompanham há décadas. A diferença é que agora eles podem comprar minhas criações prontas, não apenas sob medida. Dona Célia, da loja de tecidos, apareceu com várias amigas. Meninas, vejam só, a Vera voltou. Agora não precisamos mais encomendar vestidos com 3 meses de antecedência. Em 2 horas, vendi mais que a Chic & Charme vendia em uma semana. Por volta das 16 horas, quando o movimento estava no auge, fiz questão de me dirigir para Patrícia e Fernanda, que estavam encostadas numa parede, observando tudo em silêncio. Meninas, agora vocês podem entender a diferença. Que diferença? Patrícia perguntou com a voz embargada. A diferença entre ter conhecimento de verdade e fingir que tem. Entre construir uma reputação durante décadas e tentar comprar credibilidade na internet. Mãe! A diferença entre investir em qualidade e tentar enganar cliente com produto barato. Entre respeitar o mercado e achar que empreendedorismo é brincadeira. Fernanda tentou argumentar. Mas você teve vantagem. Você já conhecia todo mundo. Claro que eu conhecia, Fernanda. É exatamente isso que estou tentando ensinar para vocês. No mercado de moda, relacionamento e reputação são fundamentais. Vocês tentaram começar do zero, ignorando quem tinha 45 anos de experiência. Aí você podia ter nos orientado desde o início. Podia? Vocês me esconderam que eu era investidora principal. Me chamaram de coroa pelas costas. Acharam que podiam me manipular. O constrangimento nos rostos delas era total. Sabe qual é a verdadeira lição aqui? Continuei. Não é sobre moda, nem sobre dinheiro. É sobre respeito. Vocês me desrespeitaram no único ramo onde eu sou especialista. Acharam que podiam me usar sem me valorizar. A gente não queria... Queria sim, Patrícia. E agora estão vendo as consequências. Uma ex-cliente da Chic & Charme passou por nós. Dona Vera, que alegria encontrá-la aqui.
Agora não preciso mais comprar naquela loja do lado. A qualidade aqui é infinitamente superior. Patrícia ouviu e começou a chorar. Mãe, você destruiu nosso negócio. Não, filha. Vocês destruíram sozinhas quando decidiram me enganar. Eu apenas mostrei para o mercado o que é trabalho profissional de verdade. Era a justiça mais poética possível. A coroa que elas tentaram enganar havia se tornado a concorrente que as destruiria. E a melhor parte, eu havia feito tudo usando exatamente aquilo que elas desprezaram: conhecimento, experiência e respeito ao mercado. A lição estava dada. Agora era a hora das consequências. Passaram-se 6 meses desde aquela inauguração de dezembro. Estou aqui, sentada no meu escritório no Ateliê Vera, numa tarde de junho de 2025, olhando pela vitrine para o ponto onde funcionava a Chic & Charme Boutique. O local está vazio há 3 meses, com uma placa de "Aluga-se" desbotada pela chuva. Patrícia fechou a loja em março. Como eu previ, não conseguiram competir comigo. Não era só questão de conhecimento técnico, embora isso fosse fundamental. Era questão de credibilidade, de reputação construída ao longo de décadas. Era a diferença entre brincar de empreendedora e ser uma. Você quer saber se eu sinto remorso? Se arrependo de ter destruído o sonho da minha própria filha? A resposta é complexa. Sim, sinto uma pontada no peito toda vez que passo pela antiga loja dela. Sim, meu coração se aperta quando lembro da expressão de desespero no rosto dela naquele último dia. Mas não me arrependo de ter dado a lição que ela precisava. Sabe por quê? Porque durante 3 meses ela teve a oportunidade de me tratar como parceira, como alguém cujo conhecimento valia alguma coisa. Durante 3 meses, ela poderia ter reconhecido meu investimento, minha experiência, meu direito de participar das decisões sobre o meu próprio dinheiro. Ela escolheu me manter na ignorância. Escolheu me ver como coroa manipulável. Escolheu me usar. As consequências dela foram exatas e proporcionais às escolhas que fez. O Ateliê Vera hoje fatura 3 vezes mais que a Chic & Charme faturava no seu melhor mês. Tenho uma clientela fiel de 150 pessoas, lista de espera para peças sob medida e 2 pedidos de franquia que ainda estou analisando. Financeiramente, consegui não só recuperar os R$ 180 mil que investi na loja dela, como multiplicar por 5 esse valor. Mas o sucesso empresarial tem um gosto amargo quando construído sobre os destroços do relacionamento com sua única filha. Patrícia não fala comigo há 4 meses. A última conversa que tivemos foi quando ela veio devolver as chaves da loja que eu financiei. Estava magra, com olheiras, claramente destruída. Mãe, você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz. Patrícia, o que eu queria era respeito, não vingança. Qual a diferença? Boa pergunta. Durante todos esses meses planejando e executando minha educação sobre ela, eu sempre acreditei que estava buscando justiça. Estava ensinando sobre consequências, estava mostrando que ações têm resultados, mas no fundo, muito no fundo, eu sabia que havia prazer naquela destruição sistemática. Havia satisfação em ver o reconhecimento tardio nos olhos dela. Havia um gosto doce na reversão completa de poder. Isso era justiça ou vingança? Fernanda sumiu do mapa depois que a loja fechou. Soube que voltou para a casa dos pais no interior. Perdeu todo o investimento que fez, embora eu tenha descoberto depois que ela nunca investiu dinheiro próprio, apenas tempo e algumas ideias mal elaboradas. A vida seguiu para ela. Provavelmente já está tentando outro empreendimento com alguma outra pessoa ingênua. Mas para Patrícia, as consequências foram mais profundas. Ela estava construindo uma identidade como empreendedora, postava nas redes sociais sobre o negócio próprio, contava para os amigos sobre o sucesso. Quando tudo desmoronou, não foi só o negócio que faliu. Foi a imagem que ela tinha de si mesma. Sei disso porque ainda temos conhecidos em comum. Soube que ela está trabalhando como vendedora numa loja de roupas no shopping Eldorado. Ironia das ironias. Depois de tentar ser dona de loja, virou funcionária de loja. Não é que eu ache isso humilhante. Trabalho honesto nunca é humilhação.
Mas sei que para ela, que sempre se viu como diferente, como empreendedora nata, deve ser difícil aceitar que não tinha vocação para o que tentou fazer. Às vezes, quando estou fechando o ateliê à noite, me pergunto se não fui longe demais, se não deveria ter parado na hora em que ela pediu minha ajuda de verdade, se não deveria ter aceitado a sociedade de 20% e tentado reconstruir o relacionamento. Mas aí me lembro da palavra coroa ecoando naquela manhã de setembro. Me lembro da risadinha dela quando Fernanda comentou sobre minha roupa de supermercado. Me lembro de como ela falava comigo como se eu fosse uma criança que precisava ser protegida dos detalhes complicados do mundo adulto. Ela não me respeitava. E respeito não é algo que se pode fingir ou forçar. Ou existe genuinamente ou não existe. Durante 35 anos, criei minha filha sozinha, depois que o pai dela morreu. Trabalhei 12 horas por dia para dar educação de qualidade para ela. Vendi meus próprios sonhos para realizar os dela. E no final, descobri que ela me via como uma idiota aproveitável. Essa descoberta mudou alguma coisa em mim que não tem volta. Não é só sobre Patrícia, é sobre como permiti que me vissem durante todos esses anos. Que papel eu aceitei representar? A Vera submissa, modesta, que escondia seus sucessos para não incomodar ninguém, morreu naquela manhã de setembro. A Vera que nasceu é mais dura, mais calculista, mais protegida. E talvez isso seja bom. Talvez aos 65 anos eu precisasse aprender que generosidade sem limites vira exploração, que amor sem respeito vira desprezo. O preço foi alto, perdi minha filha. Mas ganhei algo que não tinha há anos: autorrespeito. É um trade-off que ainda estou aprendendo a aceitar. Você que está me ouvindo, provavelmente está se perguntando se eu sou a heroína ou a vilã dessa história. Se fiz justiça ou cometi uma crueldade. Se minha vingança foi merecida ou excessiva. A verdade é que essas perguntas não têm resposta simples. E é exatamente isso que quero que você entenda. Durante décadas, acreditamos em narrativas bonitinhas sobre família. Mãe é mãe. Sangue é sangue. Amor incondicional. Crescemos achando que parentes merecem perdão automático, que traição familiar é menos grave que traição de estranhos, que devemos sempre passar pano para quem compartilha nosso DNA. Besteira. As pessoas que mais podem nos machucar são exatamente aquelas em quem mais confiamos. E quando essa confiança é quebrada, o estrago é devastador porque vai muito além do material. Atinge nossa capacidade de acreditar no amor, na lealdade, na própria família. Patrícia não me roubou apenas R$180 mil. Ela roubou minha ingenuidade, minha fé na bondade natural dos filhos, minha crença de que o amor maternal seria automaticamente retribuído com respeito. E sabe o que descobri? Que essa perda, embora dolorosa, me libertou. Hoje, aos 65 anos, sou uma mulher diferente. Mais cuidadosa, mais exigente, mais consciente do meu valor. Não aceito mais ser tratada como coitadinha, como velhinha inofensiva, como mãe boazinha que não entende do mundo moderno. Meu ateliê é prova viva de que experiência vale mais que juventude, que conhecimento real supera a teoria acadêmica, que relacionamentos construídos ao longo de décadas são mais sólidos que networking de internet. Mas isso não quer dizer que sou feliz. Felicidade e justiça nem sempre andam juntas. Conseguir o que merecemos não garante satisfação emocional. Às vezes, vencer significa ficar sozinha no topo. Eu venci. Provei meu ponto. Ensinei minha lição. E agora acordo toda manhã numa casa silenciosa, sem ninguém para dividir meu sucesso, sem ninguém para me dar os parabéns pelos resultados que conquistei. A solidão da razão é real. Especialmente quando você tem razão contra pessoas que ama. Então, deixe-me dar alguns conselhos para você que me escuta. Primeiro, nunca permita que te subestimem na área onde você é especialista. É humilhação desnecessária e perigosa. Pessoas que te desprezam naquilo que você domina não te respeitam em nada. Segundo, desconfiança é um sentimento evolutivo.
Existe por um motivo. Quando sua intuição disser que algo está errado, investigue. Não ignore sinais porque vêm de pessoas queridas. Terceiro, amor que não inclui respeito não é amor. É dependência emocional disfarçada. E dependência emocional pode ser explorada por qualquer manipulador esperto. Quarto, nem toda traição merece perdão. Algumas quebras de confiança são irreversíveis e está tudo bem aceitar isso. Você não é obrigada a reconstruir relacionamentos com pessoas que te traíram conscientemente. Quinto, vingança bem planejada pode ser terapêutica, mas sempre tem custos emocionais. Antes de se vingar, pergunte-se: você está disposta a pagar o preço da solidão? Porque é isso que acontece quando você revida na mesma moeda. As pessoas te respeitam, mas também te temem. E medo não gera amor, gera distância. Hoje, quando clientes elogiam meu trabalho, quando fornecedores me tratam como a profissional que sempre fui, quando vejo o movimento crescente do meu ateliê, sinto orgulho genuíno. Mas quando chego em casa e não tenho ninguém para contar sobre o dia, sinto o peso das escolhas que fiz. Talvez Patrícia um dia procure reconciliação. Talvez reconheça que errou, que me julgou mal, que desperdiçou a chance de ter uma mãe e uma mentora ao mesmo tempo. Mas talvez não. Talvez o orgulho ferido seja maior que o amor. Talvez ela prefira me odiar a admitir que subestimou quem não deveria. E você sabe de uma coisa? Estou preparada para ambas as possibilidades, porque aprendi que não posso controlar as reações das outras pessoas às minhas ações. Só posso controlar se minhas ações são coerentes com meus valores. Meu valor é respeito mútuo. Minha linha vermelha é ser tratada como idiota. Minha lição de vida é que idade não significa submissão e experiência não significa invisibilidade. Se isso faz de mim uma mãe cruel, que seja. Prefiro ser uma mãe cruel respeitada a uma mãe boazinha explorada. E você? O que prefere ser? Porque uma hora na vida, todo mundo precisa escolher. Aceitar o desrespeito para manter a paz, ou exigir o respeito e assumir as consequências. Eu fiz minha escolha naquela manhã de setembro, quando ouvi a palavra coroa saindo da boca da minha própria filha. E não me arrependo. Mesmo sabendo que algumas vitórias são mais solitárias que algumas derrotas. Às vezes, ensinar respeito é mais importante que preservar relacionamentos. Mesmo quando o relacionamento é com quem você mais ama no mundo. Essa é minha história. Essa é minha lição. Essa é minha vingança fria servida no inverno da minha própria solidão. E se você um dia se encontrar na minha situação, lembre-se: coroas podem usar espinhos. E espinhos machucam mesmo quem tentamos abraçar.